No Evangelho de João, chegamos ao sermão final dessa série de 23 sermãos. Foram 23 sermãos no Evangelho de João e hoje nós estamos concluindo a série no Evangelho de João. Vamos dar continuidade nos escritos de João, mas não mais no Evangelho, agora na carta de Apocalipse. Próxima quinta-feira nós estaremos falando sobre a primeira das 7 igrejas da Ásia. Nós não vamos falar sobre todo o livro de Apocalipse agora. Nós vamos falar apenas sobre as 7 igrejas e depois das 7 igrejas nós vamos conversar sobre o Sermão da Montanha. Então, já fica no prelo essa sequência para os irmãos terem em mente o que nós estaremos trabalhando. Enquanto Deus nos conceder tempo e saúde para estarmos pastoreando esta comunidade, nós vamos estar trabalhando sermãos sequenciados. Isso, irmãos, foi feito desde os primórdios da igreja. Pregação expositiva é a única pregação capaz de produzir maturidade cristã consistente e conhecimento teológico consciente. João, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 15. Esse é o momento em que Pedro se converte. E nós vamos pensar esses aspectos da conversão a partir dessa porção da Escritura Sagrada. João, capítulo 21, a partir do versículo de número 15. Nós vamos ler apenas 3 versículos, até o versículo 17. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Este era o momento final do ministério terreno de Jesus. Jesus nasceu para crescer, cresceu para viver, viveu para pregar, pregou para sofrer, sofreu para morrer, morreu para ressuscitar e ressuscitou para reinar. Essa é a sequência. Ressurreto dentre os mortos, vivo em perfeição, Jesus agora se aproxima dos discípulos. Os discípulos estão pescando. Nesse processo de pescaria, Jesus vai à praia e os espera no frio da manhã. Estando Jesus à beira do lago, a Escritura diz que Pedro retorna da noite de tentativa de pesca, uma noite frustrada, e quando ele se aproxima da praia, Jesus estava na praia. E Jesus, como não perde tempo, ele já tinha feito umas brasas e já tinha colocado uns 2 peixinhos lá na brasa. Então é interessante a gente saber que Jesus, depois que ressuscitou, ainda fez churrasco, viu? Crente que acha que churrasco não é de Deus, viu, irmão? Jesus, depois de ressuscitado, ainda fez churrasco. E aí ele colocou uns peixinhos lá na brasa, e o Pedro retornando,
juntamente com outros pescadores. E quando ele se aproxima de Jesus ainda na embarcação, Jesus olha para Pedro e Jesus diz: ô Pedro. E o Pedro, lembrem os irmãos, havia negado a Jesus. Esse era o primeiro encontro que ele tinha com Jesus ressuscitado, uma vez que havia virado as costas e negado o mestre, uma vez que havia prometido que todos os demais negariam, mas ele não. E aí ele se encontra com Jesus e ele se sente tão pecador que ele coloca uma roupa sobre o seu corpo. Ele estava apenas com uma roupa de pescador, um calção qualquer de pescador. E aí a Bíblia diz que ele estava nu, mas obviamente não era nu total. Ele estava com a roupa de pescador. E aí ele coloca uma roupa sobre si e ele diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E ele fica em profunda angústia, em profunda angústia. Mas estando ainda na água, Jesus, já com alguns peixinhos assando, Jesus pergunta: como é que foi a pesca? O que é que vocês trouxeram? Aí Pedro diz assim: o mar não está para peixe. A gente já aprendeu que não era um mar, né? Era um lago de água doce. Não está para peixe, Senhor, né? Passamos a noite toda e não pegamos nada. E olha que Pedro conhecia bem aquele lago. Os 21 quilômetros de comprimento e os 14 de largura ele conhecia bem. E o Pedro tenta pescar a noite inteira e não pega absolutamente nada. Então não havia cardume naquele lugar. E aí imaginem os irmãos. Jesus é carpinteiro, o Pedro é pescador. E aí o Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, lance a rede ao lado direito do barco. Jesus não manda Pedro voltar às profundezas do lago. Jesus não ordena que ele vá até um outro. Não, ele diz assim: aí mesmo, onde você está, lance a rede ao lado direito. Pedro começa a se converter aqui, irmãos. Primeira característica de um convertido é que ele obedece, ainda que não concorde. Irmãos. Pedro era perito em pesca. Pedro poderia dizer assim: ô senhor, sinceramente, eu conheço esse lago, o negócio não está para peixe. O senhor conhece de carpintaria, mas de pesca conheço eu. Sinceramente, senhor, o senhor quer que eu... Não tem. E ele não argumenta. Ele não pergunta. Ele obedece. Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Eu não estou entendendo a tua ordem. Eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Mas porque é o Senhor que manda, eu vou fazer. Isso é obediência. Obediência é olhar para a situação em que você está vivendo e ver apenas nebulosidade, não saber as respostas, não encontrar sentido nesse sofrimento, não saber porque a encruzilhada é tão longa e não saber porque os medos são tão terríveis. E por que você carrega esse medo há tanto tempo? Pedro diria: no processo de conversão, você apenas lança a rede. Você não entende nada e nem precisa entender. Mas se o Senhor ordenou, siga. Você, por mais perito que seja, a solução não está em você. Por mais preparado que você seja, a solução não está no seu preparo. Por melhores que sejam os seus instrumentos, a solução não está na rede. Por mais interessante que seja a sua embarcação, a solução não está na tecnologia da embarcação. A solução está no Deus que guia o cardume
E é Ele quem ordena a resposta sobre a sua vida e sobre a sua história. E se Ele ordenar, obedeça. Jesus resolve dois problemas com uma ordem. Primeiro problema é o problema do tempo. Pedro passa a noite inteira e não pesca nada. Aí Jesus diz assim: isso é porque você não está me obedecendo. Se me obedecer, aquilo que você tentou a noite toda, você vai ver em um segundo. Olha que extraordinário. Olha que extraordinário. Durante a noite inteira nada pega. Quando ele obedece a Jesus, poucos segundos depois, a Bíblia diz que ele pesca 153 grandes peixes. Irmão, 153 peixes é peixe demais, não? A Bíblia diz que o barco ficou assim, querendo virar. Imagine aí uma peixada dessa. É uma bênção, não é não? 153, irmão, não era aquelas cavalinhas não, viu, irmão? Acho que era pargo, assim, aquele peixe bom, né? Os irmãos chegam, ficaram com vontade de falar em língua estranha quando eu falei pargo, né? Um irmão um dia pregando disse que era 153 cavala. É um exagero, né? Um homem desse, irmão. Não cabe nenhuma na rede, né? Então tem uns crentes que colocam uns temperos nas mensagens. Eu não sei que peixe era não, irmão. Eu sei que foram 153. Eu não sei qual era o tamanho do peixe, não. Não dá para a gente mensurar isso. Eu sei que Jesus ordenou e Pedro obedeceu. E porque ele obedeceu, os peixes estavam lá. O que a Escritura está dizendo é que Deus ordena o cardume. O que a Escritura está dizendo é que aquilo que você está buscando há tanto tempo, se Deus ordenar, em poucos segundos Ele traz até você. Você vai correr, você vai se desesperar e se angustiar porque quer. Deus pode trazer até você. Deus pode colocar diante de você. O Senhor é quem ordena todas as coisas. Pastor, eu queria a solução da minha vida, a solução do meu relacionamento, a solução da minha vida profissional, a solução disso, a solução. E aí você vai buscando tantas soluções, e você vai lançando a rede, e você vai se preparando, e confiando na sua perícia, na sua capacidade, e achando que você tem potencial para resolver essas questões. E aí Jesus diz: não, você não entendeu, você tem que parar, ouvir a minha voz, e obedecer a minha voz. Porque eu sou o Senhor da sua vida, eu sou o Senhor que cuida da sua história. E é esse Deus que nós adoramos. Então ele resolve o problema da distância, ele resolve o problema do tempo e resolve o problema da distância. Em pouquíssimos segundos, tudo aquilo está resolvido. Jesus está dizendo: Pedro, vai ter almoço na sua casa. Sua despensa será abastecida. Pedro, você não vai voltar para casa com medo. Porque entre a noite ruim e o caminho da sua casa, eu estou. E quando a gente está enfrentando uma noite ruim e se encontra com o Senhor da luz, as densas trevas são dissipadas e Deus muda os nossos medos. Você sabe o que é medo? Paul Tournier, psicólogo e psiquiatra que eu admiro muito, no seu livro Mitos e Neuroses, ele diz que o medo é a ideia da desproteção. Quando é que a gente tem medo? É quando nasce no nosso coração a semente da desproteção. Paul Tournier disse: quando o medo entrar na sua casa pela porta, isso é a confirmação de que a fé já saiu pela janela. Se o medo entrou pela porta, é porque a fé saiu pela janela. Mas o Cristo de Deus nesta noite está nos convidando a esta reflexão. O Cristo de Deus nesta noite está dizendo que a má notícia da ausência de peixe só dura até o momento em que você escutar a voz dele. Porque o Deus que muda os medos está aqui neste lugar.
E se porventura o medo está pairando na sua casa e sentando em lugares de direito na sua casa, Deus vai fazer a fé retornar pela porta. E esse medo vai ter que dar em retirada para a glória do nome de Jesus. Porque o Deus que ordena milagres e vida está neste lugar. É a Ele que nós bendizemos. É a Ele que nós adoramos. E diz a Escritura, irmãos, que eles, quando lançaram uma rede, milagrosamente, 153 peixes foram retirados do mar. E aí Jesus estava na praia, com as brasas acesas. Jesus olha para os discípulos, olha para a brasa, olha para os discípulos. Ele vê que tem um número grande de discípulos na embarcação, e ele vê que tem um número pequeno de peixes sobre a brasa. Aí ele diz assim: trazei do peixe que vocês acabaram de pescar. Essa é a segunda dimensão da conversão. Pastor, eu queria saber se eu sou convertido. A primeira nós já falamos nesta noite. A segunda é a gratidão. Você é grato a Deus? Você é grato por tudo aquilo que Deus fez na sua história e na sua vida? Pastor, o que é ser agradecido a Deus? Ser agradecido a Deus é ter a capacidade de devolver a Ele parte do milagre que Ele realizou em nós. Gratidão é quando Jesus tem de nós o que Ele quer. Ele olha para os discípulos e diz: eu fiz o milagre, e a única coisa que eu estou querendo de volta é o que eu já dei a vocês. Olha que coisa linda. Extraordinário isso, né? O que é viver em Cristo? É devolver a Ele o que dele recebemos. Pastor, e o que é que eu preciso entregar a Deus? Sua vida. Quais são os peixes que eu tenho que entregar a Deus? Sua existência, sua história. Não é parte do seu tempo, não é parte de suas finanças, não é parte da sua oração, da sua devoção. Não, é sua vida. E Deus não aceita nada menos que o seu melhor. Deus não aceita nada menos que o seu total. Ele precisa ter você por completo. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, essa igreja creu. E essa igreja não creu porque viu, porque ninguém viu. Ninguém que está aqui viu Jesus ressuscitado. Mas essa igreja crê, porque Ele continua vivo neste lugar. Ele continua operante neste lugar. A sua presença continua real neste lugar. Ele continua controlando as nossas vidas. E Ele continua abençoando a nossa história. A questão é que às vezes nós queremos o usufruto do milagre, mas nós não queremos que o banquete aconteça. Ou nós queremos o usufruto do milagre, mas o que a gente entrega para Deus é o que sobeja, é o que sobra. E aí Jesus está dizendo: eu quero fazer um milagre na sua vida, e você precisa ser grato. Tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você será, você é e será, por minha causa, por causa do meu milagre. E a única coisa que eu quero é a sua vida de volta, o seu coração de volta, os seus sonhos de volta, o seu futuro de volta. Entregue o seu caminho ao Senhor nesta noite, confie nele, e é Ele quem vai cuidar da tua vida. É Ele. Ele é quem cuida da nossa história. Então nós temos que ter gratidão ao Senhor. Nós temos que olhar para as brasas e saber que as brasas estão acesas. E quando as brasas estão acesas, duas coisas acontecem. A primeira é um banquete. Conversão é sentar à mesa. E quando sentados à mesa, somos iguais.
Mas conversão também é encontro com brasas. Isaías era um homem de impuros lábios. Ele teve um encontro com Deus quando Uzias morreu. Uzias era da família de Isaías, e Isaías recebia um bom salário para ser um profeta da corte. Dependia da corte. Era um profeta comprado. E como tem gente comprada, irmãos, servindo a corte, fazendo negociações espúrias, fazendo negociações infames, vendendo a própria alma. Como profetizarão se estão fazendo negócios espúrios, se estão vendendo a própria alma para os reis da corte? Aí Uzias morre. Quando Uzias morre, fecha a linha salarial de Isaías. Aí Isaías se atribula, corre para o templo, e quando chega no templo ele tem uma visão de Deus. E na visão a Escritura diz que um serafim pegou com a tenaz uma brasa viva do altar de Deus e trouxe até a presença do Isaías. E quando ele disse: eu vou morrer porque eu sou um homem de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória, o serafim chegou e queimou os lábios de Isaías. Isaías se converteu. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus está com as brasas acesas. Meu irmão, está com as brasas acesas. Se aproxime das brasas nesta noite. Que Deus possa queimar os nossos pecados. Que Deus possa queimar a nossa resistência em continuar confiando no braço do homem. Não é o braço do homem quem sustenta a sua vida. Não é a negociação espúria que sustenta a sua casa. É o seu Deus, é quem te amou, é quem te comprou, é quem cuida da tua história. Aleluia! Essa semana o irmão ligou e disse assim: pastor Danilson, ainda não vi um vídeo do senhor apoiando nenhum candidato. Aí eu disse: se você mandar para mim um vídeo de Jesus apoiando, depois que eu ver o vídeo eu penso se eu continuo adorando a Jesus. Você não vai ver, porque Jesus não fará isso. E Jesus não faria isso. Uzias morre. E o profeta pode continuar falando. Mas se você estiver mancomunado com Uzias, você tem que calar enquanto ele vivo estiver. E você tem que silenciar. Porque é a presença do Uzias que retira todo o poder profético dos seus lábios. Por isso, irmão, não se venda. Não troque o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas que passa. Nesse período eleitoreiro, saiba que você já é eleito. Você foi comprado por alto preço. Você não tem que ficar devendo nada a ninguém. Jesus já pagou por você um preço elevado, preço de sangue. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, e que você continue abrindo a sua boca e profetizando, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Observe, há um ato de gratidão. Aproximar-se das brasas é ter a consciência de que nós somos miseráveis e que nós precisamos da misericórdia de Deus. E as brasas de Deus estão postas. E o nome dessa brasa é graça. O nome dessa brasa é misericórdia. Deus está nos concedendo oportunidade de restauração. Deus está nos concedendo oportunidade de restauração. Como saber se eu sou um convertido? Primeiro, eu preciso saber se eu estou disposto a obedecer, mesmo que não concorde. Segundo, eu preciso saber se eu estou disposto a ser grato a Deus por aquilo que Ele me deu e devolver a Ele tudo aquilo que eu sou. Terceiro, eu preciso saber se eu estou disposto a viver o nivelamento. O
que é conversão? Conversão é nivelamento. Quando Deus converte um coração, lembrem-se os irmãos, a conversão é um processo. Na Escritura nós somos chamados de infantes, de crianças. Uma criança não sobrevive em qualquer ambiente. Uma criança só sobrevive se o ambiente for adequado. Sim ou não? E durante muitos anos você vai ter que ter cuidado, observar, alimentar, conduzir, educar, repreender, açoitar se preciso for. Se em sua personalidade ela pedir isso, você tem que usar. Você tem que educar. Isso não acontece da noite para o dia. Por isso que a Escritura diz que o processo de conversão é um processo. E por ser um processo leva tempo. Ah, irmãos, eu estava num culto, 23 pessoas se converteram. Coitado. 23 pessoas foram à frente receber a oração. A convenção pode acontecer 70 anos depois. Ou pode nem acontecer. Tem gente que está há 30 anos na igreja e não se converteu ainda. Tem pastor que nos converteu. Tem, irmão. Eu fui abordado por um pastor há umas semanas dessas. O pastor chegou para mim e disse: pastor Danilson, cuidado com aquela irmã que foi lá para a sua igreja. Eu disse: por quê, meu pastor? Pastor, aquilo é um perigo. Eu digo: é mesmo? Se é. Aí ele começou a falar mal da irmã para mim. Aí quando ele terminou, ele disse: não, quando eu comecei a conhecer, eu fiquei escandalizado. Eu disse: escandalizado estou eu de ver um sacerdote denegrindo a imagem de uma ovelha. Porque aquela irmã está com vontade de acertar. E ela vai continuar sendo abençoada e acolhida naquele lugar. E se o Senhor nunca tivesse denegrido a imagem dela para mim, eu nunca olharia para ela de forma diferente. Mas eu estarei a partir de hoje, toda vida que eu olhar para ela, eu vou lembrar disso que você fez. Não faça isso. Você é sacerdote de Deus. Você foi chamado para curar, para sarar. Deus te deu azeite. Não faça isso. Não fale, irmãos. Um pastor com peçonha na língua. Como a gente pode conceber um evangelho desse? Esse evangelho é um evangelho putrefo. Aí ele ainda diz assim: arrogando uma moralidade. Eu estou dizendo isso para lhe proteger. Me proteger de quê, irmãos? Esse lugar aqui é um lugar de pecadores, sim ou não? É, irmãos. Se tiver alguém aqui que não pecou essa semana, depois do culto eu queria conversar com você, porque eu quero lhe adorar, porque você já não é gente. Viu, irmão? Todos nós cometemos erros esta semana, sim ou não? Oh sim, abençoado, graças a Deus. Sim, irmãos, mas a brasa está aqui. Ai de mim, porque eu vou morrer. Eu estou vendo o Senhor da glória e eu sei que os meus lábios são impuros, mas a brasa está aqui. Eu vou chegar na brasa, a misericórdia de Deus vai me alcançar. Eu vou ser restaurado e Deus me dará uma nova oportunidade. Glórias sejam dadas a esse Deus. Pastoreando a igreja e não se converteu. Pastoreando a igreja e perde tempo falando o que não deve. Irmão, quando eu vejo uma pessoa chegando: pastor, eu queria falar com o senhor, mas eu até nem gosto. Eu disse: lá vem o veneno. Esse atribulado. Não conheceu o evangelho. No dia que alguém falar mal de uma irmã para você, repreenda essa pessoa. Em nome de Jesus. E quando ela começar a falar, diga assim: você já disse para ela o que você pensa dela? Disse não, pois vai dizer para ela. Em nome de Jesus. Eu garanto para você que ela nem fala mais. Irmão. Não, pastor, é porque eu estou querendo lhe ajudar. Tá não, irmão. Você está mostrando o veneno que está dentro de você. Eu conheço isso aí. Lá no Éden tinha. Saiu do Éden com Adão e Eva. Está atribulando até hoje a comunidade. Mas eu vou dizer para os irmãos: esse lugar será um lugar de restauração, de misericórdia e de ensino. E nós vamos estar aqui, não porque as pessoas que estão aqui são dignas de estar. Nós vamos estar aqui porque aqui tem brasa. E aqui é o lugar onde Deus toca os nossos pecados.
Aqui é o lugar onde Deus perdoa os nossos pecados e a gente volta para casa restaurado para a glória do nome de Jesus. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu quero nivelar você aos demais. Porque durante todos os 3 anos que comigo tu andastes, tu sempre te colocou no lugar de superioridade. No barco tu pula para andar enquanto ninguém tinha pulado. Bonito, né, Pedro? Na hora de arrancar a orelha, tu era o primeiro. Na hora de responder, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Na hora de ser usado pelo diabo também, tu era o primeiro. Não, Senhor, morrer não. Quando próximo da morte, tu abres a tua boca e diz: tudo isso que eu estou dizendo para os irmãos está implícito nessa pergunta de Jesus. Esses podem te negar, eu não. Aí Jesus faz uma pergunta extraordinária. A primeira pergunta de Jesus é assim, ó: Simão, ele lembra ele, olha só, Pedro nega Jesus. E aí, quando Jesus se aproxima de Pedro, Jesus chama Pedro pelo nome. Ele diz assim: ó, Pedro, tu me negou, mas isso não alterou o que eu penso de você. Você continua sendo o mesmo, Simão. Só que eu quero que você lembre de outra coisa: filho de Jonas, Bar-Jonas. Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Eu não lembro só de você, eu lembro que você tem história. Aí ele faz a pergunta extraordinária: amas-me mais do que estes? Oh, glórias sejam dadas ao Cordeiro de Deus. Simão, tu passastes a vida toda tentando me provar que o teu amor é superior a estes. E agora tu estás se convertendo, rapaz. E agora tu está descobrindo que eu não estou nem um pouco interessado em saber se o teu amor é maior do que o do outro. Eu só quero saber se o teu amor é verdadeiro. Irmãos, quando o amor é verdadeiro, o amor não sofre. Pastor, mas a Bíblia diz que o amor tudo sofre. Você sabe por que o amor não sofre? Porque o amor não perde nada. Você pode passar a noite todinha acordado, esperando alguém que ama, no hospital, em sala de cirurgia. Você não perdeu a noite de sono. Você era um amante, aguardando a saúde da pessoa amada. O amor tudo sofre e o amor nada sofre. Ele tudo sofre porque está disposto a entregar tudo. E ele nada sofre porque ele não perde nada. Tudo que o amor entrega, ele entrega com perfeição. Jesus está dizendo a Pedro: Pedro, eu não espero que você me ame mais do que estes. Eu espero que você me ame com capacidade de sofrer. E eu espero que você me ame com capacidade de nada perder, de entregar tudo que você é e tudo que você tem para mim. É este o amor que Jesus espera de nós. Um amor que perde tudo e não sente nada. Um amor que perde o filme para ler a Escritura. Um amor que perde o momento de conversa com um amigo para estar em oração na presença de Deus. Um amor que perde o desejo de uma abençoada conversa desnecessária para conversar com o Espírito Santo. Não perde nada. E tudo ganha, porque ama plenamente. Então, queridos, Deus não nivela o nosso amor observando quem mais ama e quem menos ama. Extraordinário a gente saber disso. Porque aqui não há ninguém que ame mais o Senhor e não há ninguém que ame menos o Senhor. Pastor, o senhor está querendo dizer que diante de Deus não existem pessoas que amam mais e outras que amam menos? Não, irmãos. Existem pessoas aqui que estão vivendo circunstâncias da vida que expressam esse amor. Existem outras pessoas que estão vivendo outras circunstâncias e não conseguem expressar esse amor. Mas diante de Deus, qualquer ser humano
que se aproximar dele e ver o seu brilho e a sua beleza, será invadido por um amor tão extraordinário e profundo, que não restará outra coisa senão tristeza por não ter amado mais. Então não é alguém que é melhor do que o outro. O Evangelho nos nivela. Não é alguém que é mais capaz ou que entrega mais do que o outro. O Evangelho nos nivela. É alguém que viveu circunstâncias de maturidade e aproveitou essas circunstâncias e vive em amor. É alguém que sofreu, que foi marcado e machucado pela história, e quando Deus aliviou a sua dor, voltou aos pés de Jesus em gratidão. 9 saíram, mas um voltou. Os 9 não amaram menos, e o que voltou não amou mais. O que voltou fez a escolha certa. Os outros 9 fizeram uma escolha errada. Mas quem se aproxima do Mestre tem que amar. É por isso que a Bíblia diz que toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor, porque quando o verem em glória, adorarão e bendirão o seu nome. Nós temos que crer nessa perspectiva. No Evangelho todos nós somos nivelados, em todos os aspectos. O Evangelho nos nivela em pecado. Todos nós somos pecadores. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. Se o Evangelho diz que todos nós somos totalmente caídos, o Evangelho está nos ensinando que se nós estamos melhores do que outras pessoas na nossa relação com Deus, é por causa dele e não por causa de nós. Pastor, mas eu conheço uma irmã que aquela irmã jejuma, ora e vai. É porque Deus é bom. É porque a misericórdia de Deus é sobre a vida dela. É por causa da misericórdia de Deus que, se dependesse dela, no outro dia ela estaria dando as costas para o Evangelho. É por causa dele e sempre por causa dele. Nós precisamos tirar essa percepção errônea da igreja. Nós temos que nos esforçar, nós temos que fazer todo o possível para bendizer a Deus, temos. Mas tudo que há de bom em nós só existe por causa dele, por causa dele. Amém, queridos? E aí nós temos o quarto momento, que é o momento da confissão. Pedro diz assim: tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes. Jesus estava mexendo no espinho de Pedro. O espinho de Pedro, irmãos, é a autoglorificação. Pedro é aquele tipo de gente que tem que estar nos holofotes. Tem que ser o cara. Tem que aparecer. Aí Jesus vai lá no espinho dele e mexe assim no espinho dele. Tu me ama mais do que estes? Jesus estava dizendo assim, ó: estes não me negaram, camarada. E tu que me amava tanto me negou. Aí o Pedro, Jesus faz a pergunta utilizando o termo ágape, que é o amor sem reservas. E Pedro responde com a expressão amor filio, que é amor com reservas. Amor ágape, amor perfeito. Amor filéu, amor de irmão. Numa tradução grega, amor sem reservas e amor com reservas. Amor menor. Jesus pergunta: Pedro, ágape? E ele responde: filéu. Pedro, tu me amas de forma plena? E aí ele diz: eu te amo, Senhor, mas diz isso com reservas. E aí Jesus está mexendo com Pedro e fazendo Pedro lembrar-se que ele só é capaz de adorar a Ele, ao Cristo, se ele perceber que esse espinho está lá. Há uma discussão desnecessária dentro da igreja de qual foi o espinho de Paulo. E aí quantas e quantas vezes eu já ouvi irmão abordando: pastor, o espinho de Paulo é porque ele era feio, né? Um irmão um dia perguntou.
Se ouvir dizer que é porque Paulo era feio, era careca, tinha cabeça muito grande, era baixo. E como ele vivia no mundo greco, romano, os homens eram bonitos. E Paulo era frustrado porque era feio. Você já pensou, irmão? A pessoa criar uma ideia toda dessa, né? Se fosse por causa de feiura, nós homens estávamos em situação difícil, né? Situação difícil. Aí outro diz, não, é por causa da cegueira. Paulo, ele não enxergava bem, porque ele olha para uma das comunidades e diz, se possível vocês tirariam os olhos de vocês e me dariam. Ah, então era cegueira. Aí outro diz, não era cegueira, era uma dor forte de cabeça que Paulo sentia. Aí outro, não, era... Gente, diz aí para o irmão que está ao teu lado, para a irmã, diz assim, não procure o espinho de Paulo. Diz assim, ó, não procure o seu espinho. Ele já te achou. Diz aí. Você não precisa procurar espinho em Paulo. Você tem que lembrar que tem um aí em você. Ah, pastor, se tem uma coisa que eu tenho certeza que você não tem dúvida é sobre qual é o seu espinho. Amém, irmãos? Não precisa você procurar onde é que está seu espinho. Você sabe que ele está aí. Pense no atribulado que não lhe deixa. E quando você pensa que vai fugir dele, ele lhe dá uma rasteira e te humaniza, e te nivela, e te coloca nos pés da cruz, e te diz, dependa dele, confie nele, não abandone a igreja, não abra mão do evangelho, continue lendo, orando, jejuando, buscando, ele vai cuidar da tua vida, ele vai cuidar da tua história, mas o espinho vai permanecer. Pastor, é porque eu queria que Jesus aliviasse. Se ele aliviar, ele manda um demônio para te esbofetear. No dia que Paulo diz pela terceira vez, Senhor, alivia, tá bom, vamos mandar um demônio para dar uma mãozada aí, como a gente diz aqui no interior do Ceará, né? Uma mãozada no seu pé do ouvido, né? Um demônio para lhe esbofetear. Mas por que, Senhor? Por causa da grandeza das revelações que você recebeu. Paulo, tu é caído, Paulo. Você não pode receber tanta glória, porque você vai achar que você é melhor do que os outros. E você não é, Paulo. Se não for eu na sua vida, você é igual aos outros. Aí Paulo começa a crescer. Irmão. Ele começa o evangelho dizendo, eu sou um homem terrível. Eu persegui a igreja. Olha que extraordinário. Aí ele começa a amadurecer. Aí no meio do evangelho ele diz assim, eu sou o pior dos pecadores. Ele está amadurecendo. Paulo está amadurecendo. Aí lá no final ele diz, já não sou digno de ser chamado apóstolo. Olha só. Ele amadureceu totalmente, reconhecendo que ele não é nada e que só existe um que é tudo em nossas vidas. O nome dele é Jesus de Nazaré. Então, com espinho ou sem espinho, bendiz o nome do Senhor nesta noite. Com tribulação ou sem tribulação, adora o nome de Jesus nesta noite. Se está difícil, se o caldo está grosso, caudaloso e dolorido, Deus é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. E aí nele a gente descansa, nele a gente descansa, e nele a gente recebe vida e graça. Eu vou beber água. Os irmãos sabem que quando eu chego a metade da mensagem eu gosto de beber água, né? Ainda bem que teve um aleluia aí, irmão. Eu tô brincando, irmão. Vou pregar só mais 10 minutos. Vamos terminar mais cedo. Você está vendo que eu estou sempre deixando aí na conta 10 minutos, né? Estamos terminando os cultos de doutrina mais cedo. Isso é bênção, viu? Então nós já falamos sobre obediência, gratidão, nivelamento, confissão. E aí Jesus diz assim, Pedro, você precisa provar que me ama. Senhor, e como é que eu provo que eu te amo? Pedro, você prova que me ama fazendo alguma coisa, camarada. Vocês lembram da mentalidade do judeu? Que eu contei para vocês? Se o judeu disser para a esposa assim, minha filha, eu te amo, ela diz, muito bem, obrigado. A louça está na pia, vá lavar, né? Ela não entende essa questão romantizada da palavra doce. Se no judaísmo você ama, prove, faça alguma coisa em nome de Jesus. E aí o que é que Cristo diz? Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros.
Pastor, e o processo disciplinar? Oh, meu Jesus, não entro nesse tema não, pastor, isso é muito espinhoso, né? O Pedro nega Jesus, aí Jesus disciplina ele. Sabe qual é a disciplina de Pedro? Vá trabalhar para o meu reino. Aí a gente lê a Bíblia de cabeça para baixo, mistura com a cabala, aí disciplina uma pessoa e tira a pessoa do culto de oração. Isso não é uma tribulação, irmão, um negócio desse. Onde foi que a gente aprendeu isso, pelo amor de Deus? Isso não está em nenhum texto da Escritura Sagrada. Irmão que tem aqui 40 anos de fé ou 20 anos de fé já viveu isso. Não já viveu, irmão? Eu já vivi isso, viu, irmão? Você disciplina o crente, aí o crente não pode mais participar da Santa Ceia, não pode mais entrar na igreja. Por quê? Porque ele é indigno. Como se todo mundo que estivesse dentro fosse digno. A diferença do que está lá fora para o que está dentro é que os outros descobriram o pecado do que está fora. E os de dentro ninguém descobriu ainda. Mas está lá no coração. E se Jesus colocasse no telão o que está no coração, não ia ter nem curtida no Face, não ia ter like não. Irmãos, se não for Ele, a gente não suporta nem um dia. Mas por causa dEle, a gente vai chegar lá. Por causa dEle, a gente vai crescendo mais e mais. Por causa dEle, a gente vai brilhando mais e mais, até que sejamos dia perfeito. Até que sejamos dia perfeito. O Pedro nega Jesus e Jesus diz: processo disciplinar instaurado. Qual é? Vá ser pastor. Irmão, tem peia maior do que essa? Sei ser pastor. O negócio não é fácil não. E o Pedro, irmãos, recebeu essa palavra. Então deixa eu explicar para os irmãos. Se você acha que ama o Senhor e nada dos seus dons ou do seu tempo são apresentáveis ao Senhor, você precisa rever a sua concepção de amor. No ano que vem, próximo ano, 2019, nós vamos entrar na nossa segunda dimensão de trabalho nesta comunidade. Durante esse ano, nós realizamos muitas atividades. Nós mostramos para nós mesmos que somos capazes de fazer grandes eventos. No ano que vem nós vamos trabalhar a simplificação. Nós vamos trabalhar a simplicidade. Todo crente nessa comunidade vai ter um lema no coração: amar a Deus, amar o próximo e servir ao reino. Quando a gente vem para a igreja, a gente ama a Deus. Quando a gente vai para o GV, a gente ama o próximo. Quando a gente se envolve na igreja, a gente serve ao reino. Nós vamos amar a Deus, amar o próximo e servir o reino. E cada criança desta congregação vai ter isso muito claro no coração. Nós vamos descomplicar e vamos simplificar. Esse é o segundo momento para esta comunidade. Esta é a direção que Deus tem colocado no nosso coração. Em 2020 nós vamos ter concluído, se Deus nos der vida e saúde, se a gente ainda estiver aqui. Mas o segundo ano, que será o ano de 2019, nós vamos pensar sobre isso junto com a comunidade. E os irmãos podem ter certeza, todo esse ativismo de a gente ter 7 cultos por dia, né? 29 vigílias por mês, nós não vamos ter esses ativismos todos. Nós vamos pensar na nossa casa, na nossa família. Nós vamos pensar na nossa relação com Deus. Nós vamos amar a Deus. Nós vamos amar o próximo. E nós vamos servir ao reino de Deus com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Isso é serviço. Isso é serviço. Quando eu compreendo que liberar o pagamento dos motoristas no trabalho, e quando eu faço isso, eu estou contribuindo com o reino, porque eu estou abençoando a família daqueles homens. Quando eu lembro que tratar bem a pessoa que está sobre a minha responsabilidade na empresa e tratá-la com dignidade e humanidade, independente de ser uma pessoa de chão de fábrica ou ser um diretor, eu estou servindo o reino. Quando eu olho para a pessoa atribulada, hoje eu vinha no centro, eu estava com 2 amigos e nós vínhamos conversando, e
um rapaz num carro encostou do lado e havia na direção um irmão que eu admiro muito, e ele é muito sensato e muito crente. E aí esse rapaz parou o carro muito próximo dele e buzinou, e buzinou, e buzinou, e buzinou. E aí ele afastou o carro. E aí o rapaz passou falando uma porção de coisa. E eu olhei para aquele rapaz, aquilo não afetou ele. Gente, não afetou 1 milímetro. Ele olhou para aquele carro e disse: sim, irmãos, então, interessante que a gente... E continuou conversando. Aí eu disse: olha só, gente, como ele está alto, né? Irmão, quando você está alto, você olha para Golias e diz assim: o que é aquilo ali? Isso é um mosquito. Tu vens a mim com lança e com escudeiro. Eu estou tão alto que se eu levantar a mão eu toco em Deus. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Agora, quando o crente está baixo, irmãos, o que acontece? Ele abre o vidro e dá tchau com o dedo só. Está pensando que não tem crente que faz isso? Tem, irmão. É capaz até do irmão ter dito assim: ô Jesus, o senhor está falando comigo, que eu já fiz isso, né? Deus nos chamou para servi-lo em tudo. Deus nos chamou para servi-lo na direção, para servi-lo no café da manhã, no almoço, no trabalho, na escola, na faculdade, na relação com os nossos filhos, na relação com os nossos pais, na obediência, no trato, na palavra da justiça, pela direita ou pela esquerda, por honra ou por desonra, por infâmia ou não infâmia, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como nada tendo, mas possuindo tudo. A Ele seja toda honra, a Ele seja toda glória. É assim que a gente vive. Tudo em nós volta para Ele em serviço e adoração. E aí eu queria, por fim, dizer aos irmãos que o processo de conversão, ele culmina em uma profunda tristeza. John Bunyan, ou John Bunyan, o escritor de O Peregrino, segundo livro mais lido depois da Bíblia por muitíssimos anos, um livro obrigatório para todo cristão. Ele deveria ler, todo cristão deveria ler o livro de John Bunyan, ou John Bunyan. Quando John Bunyan se converteu, ele passou 90 dias chorando. Meu pastor Ferreira, imagine, né? 90 dias chorando. Sua esposa conta nos registros que abria o quarto e ele estava chorando seus pecados, porque a sua situação era de profunda miséria. Hoje a gente diz assim: quem nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus? Aí as pessoas vêm assim, você já viu no corredor aí um conversando com a outra, morrendo de rir. Aí chega aqui na frente e diz: ora aí por mim, pastor, vou entrar na lei. Eu acho massa esse negócio aqui, ora aí. Aí você ora, e o estado de miséria se perpetua dentro da igreja, porque ele pensa que aquela oração tem um pozinho mágico. É um Hadouken, né? Que faz com que ele seja afetado e transformado. Só que a oração não tem pó mágico. Preciso depender dele. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez perguntara ao Senhor: tu me amas? Onde está a nossa tristeza pelo pecado? Não há situação mais arriscada na vida de um crente do que quando ele peca e isso não o afeta mais. Quando ele transgride e já não mais chora, já não mais sofre, já não mais se angustia. Se isso estiver acontecendo com você, corra
Deus, corra para as brasas nesta noite, porque há um grito de misericórdia em tua direção, e Deus deseja salvar a tua alma da morte e do inferno. Mas quando não há mais tristeza, nós nos acostumamos com o sagrado, irmãos. Fica de pé, igreja do Senhor. Se acostumamos com o culto, com a mensagem, se acostumamos com Deus, se acostumamos com o sagrado. Eu quero rogar a Deus sobre todos nós um sentimento de profunda tristeza no retorno aos nossos lares hoje. Pastor, eu vim para o culto para ser abençoado e o Senhor está dizendo que eu vou voltar triste. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera em glória. Que Deus nos dê um sentimento de profunda tristeza pelas nossas imperfeições, para que o Espírito de Deus se alegre conosco e para que nós tenhamos forças para alegrar o coração de Deus, para que a partir de hoje Deus restaure e quebre as amarras das nossas vidas, o jugo seja despedaçado pela unção e a presença de Deus nos inunde de paz. Querido Deus, Pai bendito e eterno, nós estamos felizes porque Tu estás entre nós, mas queremos, ó Deus, nos entristecer por nossas muitas imperfeições, por nossas faltas, porque muitas vezes confiamos no nosso braço, porque muitas vezes confiamos na nossa perícia, porque muitas vezes confiamos na nossa capacidade. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti toda a nossa autoglorificação e dependemos de Ti apenas, nos prostramos perante o Senhor apenas e declaramos que só Tu és Deus, só Tu és digno de ser adorado nesse lugar. Ó Deus, enche-nos da Tua presença nesta noite, enche os nossos corações de alegria, os nossos olhos de lágrima e a nossa vida de poder nessa noite. Reveste-nos com Teu Espírito para a glória do Teu nome. Pedimos-te que a tristeza, segundo o Senhor, possa produzir glória em nós, e que essa glória seja proveniente do Teu trono. Em nome de Jesus, nós rogamos-te e pedimos a Tua presença em nossas vidas. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus repouse sobre todos os convertidos. E quem recebe esta palavra, diga amém. Deus vos abençoe sempre.